Olá, queridos amigos sintonizados na RCTV Interativa. Hoje nós estamos aqui no Paço Municipal, onde está sendo realizado neste momento 200 dias de mandato do governo Rogério Lins. Ele está prestando contas, trazendo diversas intervenções que serão realizadas na cidade de Osasco, na área da saúde, na área do transporte, na área da habitação, enfim, são várias áreas que estão sendo destacadas. Você vai acompanhar os melhores momentos. Neste momento, o Rogério concede uma coletiva de imprensa para explicar como essas ações serão realizadas em toda a cidade. Então, são obras importantes, são intervenções importantes em todas as áreas, e você, munícipe de Osasco, não vai perder absolutamente nada, porque a RCTV Interativa presta serviços e leva tudo o que está acontecendo na cidade de Osasco e em toda a região. Daqui a pouco eu volto trazendo mais informações, mais detalhes sobre essas importantes obras, importantes projetos que estão sendo executados aqui na cidade de Osasco. E dentre os principais desafios que a gente tem na nossa administração, o que mais tem crescido como reivindicação da população nos mais diversos bairros é a segurança pública. E apesar de ser uma ação prioritária do governo do estado, o município tem feito uma atuação direta através da Guarda Civil e uma discussão de muita proximidade com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o governo do estado, para a gente vencer essa batalha junto à criminalidade no nosso município. E o que a gente tem feito aqui na nossa cidade? O primeiro é que, como foi citado, a gente vai ter o maior concurso público dos últimos 20 anos no nosso município. E nesse concurso público nós vamos dobrar o efetivo da nossa guarda municipal. Isso vai melhorar muito a segurança pública. Nós vamos dividir a nossa corporação em vias públicas, em locais estratégicos, e junto com isso, o nosso município vai ganhar uma central de monitoramento inteligente de segurança. A gente lutou muito para que isso se consolidasse. A gente tem hoje uma central de monitoramento de trânsito, mas a gente não tem uma central de monitoramento de segurança. E como isso vai funcionar? Nós vamos ter pontos estratégicos da nossa cidade que vão ser monitorados 24 horas por dia. É um aplicativo que detecta as placas de veículos que são roubados, furtados, e otimizam as ações da Polícia Militar, da Polícia Civil e da nossa guarda também. As viaturas vão ter tablets e elas recebem um alerta que vão disparar que está acontecendo uma ocorrência em determinada região da nossa cidade. E a gente, embora tenha observado uma manifestação duvidosa do governo do estado em relação a isso, nós temos vários exemplos de cidades onde diminuiu muito a criminalidade após o investimento em tecnologia, no monitoramento, nas ações efetivas da nossa Polícia Militar, Polícia Civil e da nossa Guarda. Porque a gente pensa na cidade do presente, nós respeitamos a cidade de Osasco do passado, mas a gente tem que projetar a cidade de Osasco para o futuro. E é por isso que a gente tem avançado também na questão da iluminação pública. A gente deve concluir o nosso governo com 100% da nossa cidade com iluminação pública de LED. Isso, além de trazer economia para os cofres públicos municipais, facilitar e diminuir as despesas por manutenção, melhora também a segurança pública da nossa cidade. Então a gente, além da manutenção de mais de 8 mil pontos na nossa cidade, a gente vai avançar na questão da implantação da iluminação de LED no nosso município. Na questão do meio ambiente, nós vamos plantar mais de 20 mil mudas. Nós estamos fazendo um grande programa de recuperação de parques e praças do nosso município, e a gente implementa na nossa cidade a primeira clínica veterinária gratuita do nosso município, que é uma reivindicação muito antiga do nosso município. A gente já implementou esse grande mutirão de castrações, tem sido um sucesso, mas existe uma reivindicação um pouco maior na questão da saúde animal. Muitas pessoas têm os seus animais de estimação
e a gente decidiu implementar essa clínica veterinária ao lado do Pet Park. Tem um anexo onde comporta ali, a gente vai fazer algumas adaptações e a gente vai ter ali a nossa clínica veterinária para cuidar com muito carinho dos nossos animais do nosso município. Na questão educacional, nós vamos ampliar escolas e nós vamos também construir. Aqui a gente apresentou imagens de 2 creches em construções, mas além dessas em construções, a gente deve iniciar ainda esse ano. A gente visitou outros pontos do nosso município, a gente deve ganhar 8 novas creches já a partir do ano que vem. Tá? Isso vai reduzir sensivelmente o nosso déficit, que é muito grande. E além disso, a gente vai lançar um programa inovador para o nosso município, que é o Mundo da Criança. Nós teremos um grande equipamento público no nosso município, na Zona Norte. Em breve a gente vai fazer o anúncio oficial, que deve proporcionar para a nossa população mais de 800 novas vagas em creche, para atender a nossa demanda, que é muito grande. Com a reabertura dos portais do trabalhador, nós estamos com um atendimento médio diário de mais de 1.000 pessoas. E eu me lembro que quando nós iniciamos o governo, com os 2 portais do trabalhador fechados, a cidade saiu numa matéria de um grande jornal de grande circulação do nosso município, e Osasco era a cidade que tinha a maior taxa de desemprego da região. E eu fiquei contente, de as inúmeras políticas públicas de geração de emprego e renda já dão resultado, e Osasco já é a segunda cidade aí nos índices de desemprego, já subiu bastante no ranking, deixando para trás a grande maioria das cidades da região. E além dos 2 portais do trabalhador que nós abrimos, a gente vai implementar o primeiro portal do trabalhador da Zona Norte do nosso município. Deve inaugurar nos próximos dias, Suzete, o novo albergue da região central. Então a gente vai ter um novo albergue na região central, e a gente deve entregar no aniversário da nossa cidade, em fevereiro do ano que vem, um albergue que vai ser diferenciado no nosso município, que vai ser no Rochidale, que vai ter um anexo masculino, um anexo feminino, vai ter toda uma parte de serviço social, para que muito mais do que abrigar e acolher essas pessoas, a gente possa detectar o problema, capacitar e devolvê-los para a sociedade, encaminhados inclusive para o mercado de trabalho. Esse novo albergue, inclusive, vai ter espaço para as carrocinhas, desses moradores de rua, e um canil, porque muitos moradores de rua têm uma vida muito solitária, muitas vezes deixam de ir para os abrigos da nossa cidade porque não podem levar consigo os seus animais, e muitas vezes o único amigo desses moradores de rua são seus animais. Então esse novo albergue que vai ser inaugurado, ele tem também um espaço lá, o canil, para abrigar os moradores de rua da nossa cidade com muito respeito e muito carinho. Dia 31 de julho, a gente vai substituir a empresa que gerencia o nosso Hospital Central. Uma nova empresa passa a gerenciar com novos serviços, mais atendimento, ampliação nos leitos e certamente um atendimento muito melhor para a nossa população. Além disso, a gente passa a implementar, ainda nesse segundo semestre, a administração em formato de OS, na organização social, em UPAs, e certamente nós vamos avançar para alguns prontos-socorros da nossa cidade. Com isso, a gente amplia o atendimento, qualifica com mais profissionais, mais especialistas, para atender uma demanda que é significativa na nossa cidade. Fizemos a contratação emergencial de centenas de médicos no início do ano, e com o concurso público a gente finaliza esse primeiro ano de governo contratando próximo de 900 novos médicos para atender a nossa população. E além disso, para concluir a parte da saúde pública da nossa cidade, o grande programa de reforma e revitalização de equipamentos públicos, Osasco passa a funcionar
uma universidade de medicina já no segundo semestre, em agosto. Ela vai ter vários cursos superiores na área de saúde. Nós vamos ter a maior universidade de ensino superior do Brasil, privada, na cidade de Osasco. São 15 andares, que vai ser em frente ao Hospital Municipal Antônio Giglio, na nossa cidade. Isso além de trazer contrapartida direta de 14 milhões de reais nessa parceria, que é investida na saúde pública municipal. Esses alunos, vão fazer residência, vão estagiar na saúde pública municipal. Tem a parte do atendimento social e certamente a vinda da Uninove para a cidade de Osasco vai ter muitos avanços para a saúde pública da nossa cidade. A abertura da nova alça de acesso da Castelo Branco para a nossa cidade, além da inauguração do terminal do quilômetro 21, que nós faremos nos próximos dias junto com o governador, que deve consolidar junto conosco, além dessa entrega, duas grandes novas obras, que é o terminal da Vila Iara, revitalizado, e o corredor que vai passar pela Avenida dos Autonomistas, e além de hoje que aconteceu na nossa cidade também um grande evento que teve grande repercussão, inclusive nas redes sociais, que era uma reivindicação da nossa população. Hoje, junto com as permissionárias, a cidade de Osasco recebeu 45 novos ônibus para atender a nossa população. E muito mais do que nós termos novos veículos para atender a nossa população. São veículos modernos, com acessibilidade, com elevador, veículos que agora passam a ter ar-condicionado, que hoje eu não sei porque ninguém quis testar o ar-condicionado do ônibus, mas com Wi-Fi e com entradas USB, onde os passageiros podem, inclusive, conectar e carregarem os seus celulares durante a viagem. E além disso, gente, outro avanço significativo é que a nossa frota do transporte coletivo urbano passa a ser 100% monitorada. Então, todas elas agora passam a ter câmeras de vigilância durante o trajeto para evitar qualquer tipo de incidente durante as viagens na nossa cidade. Além disso, no esporte, a gente, além do programa Agita Osasco, que é muito mais do que uma atividade esportiva, ela trabalha com a saúde de maneira preventiva. E a gente acredita muito nisso, fazendo as pessoas se movimentarem nos mais diversos bairros da cidade, da criança ao idoso. As pessoas que se movimentam, que praticam atividade física, elas vão menos ao médico, consomem menos medicamentos, tem menos problema de diabetes, hipertensão, e nós vamos avançar muito na qualidade de vida no esporte e usando a saúde de maneira preventiva. Esse programa já atende 500 pontos na nossa cidade e nós vamos avançar. E falando de esporte, para os jogadores de plantão aqui, Osasco vai fazer também um grande programa de adequação aos campos municipais com grama sintética. Então, nós vamos aplicar grama sintética em 12 campos de futebol da nossa cidade. Para não ter briga, são 6 na Zona Norte e 6 na Zona Sul. E com certeza, os atletas da nossa cidade não vão se machucar mais no buraco lá no campo de terra, que nem eu me machuquei um dia, tá? Então, a nossa cidade, eu vou citar aqui alguns dos campos que vão ganhar essa intervenção da prefeitura. O Corintinha da Vila Iara, não sei se é morador da Vila Iara. A gente vai ter essa implementação no Santa Cruz, no Jardim de Abril, também. Aí tem dois campos de futebol, que é na região ali do Bela Vista, do Cipava, que é o Osasquinho e o Petrolhão, também. Deixa eu me lembrar aqui de todos. O campo do Pestana, ali no Fumaça, também tem moradores aqui do Pestana. Campo da Ford, Presidente Altino, Campo da Ford, Presidente Altino. Flamenguinho, Piratininga e API. 7 de setembro, Tinha tá me ajudando aqui, 7 de setembro, ali no IAPI, e o Campo dos Eucaliptos também, ali no portal. O Poli da Airosa também está contemplado, viu, gente? O Poli da Airosa também está nessa relação.
tá? Dos campos que vão passar por essa transformação, essa adequação aí de grama sintética. Além disso, gente, Osasco avança na questão da gestão, da modernidade dos equipamentos públicos e na eficiência, inclusive, na transformação que acontece hoje no funcionalismo público e na transparência. Nós lançamos o programa Osasco Transparente e eu quero aqui reforçar sobre a importância da gente ter implementado isso na nossa cidade. Para vocês entenderem, Osasco estava no ranking do Ministério Público Federal. O estado de São Paulo tem 645 cidades. Osasco está na posição de número 639. Do estado de São Paulo, no quesito transparência, que é o acesso à informação, tem a lei de acesso à informação, onde divulgam e tornam públicos todos os atos da administração. Uma administração séria tem que tornar público os atos, porque isso é feito com dinheiro público, o dinheiro que é fruto do pagamento de impostos, tributos, taxas, e a população tem o direito de acompanhar isso. Para vocês terem uma ideia, a nota da nossa cidade, que vai de 0 a 10, era 0,2. É por isso que a nossa cidade era uma das últimas no ranking. Então a gente lançou aqui o programa Osasco Transparente. Vamos fazer todas as adequações e tornarmos públicos todos os nossos atos para que as pessoas possam acompanhar pela internet, presencialmente ou via telefônica, todas as informações aqui do Serviço Público Municipal. Para vocês entenderem, eu falei isso aqui no evento, vou repetir aqui porque o pessoal gostou. Osasco hoje na posição no Campeonato Brasileiro está igual o São Paulo Futebol Clube. Mas nossa meta é chegar no Corinthians, viu, gente? Então vamos pensar. Vamos ser uma das cidades mais transparentes do estado de São Paulo, certamente. Tem o maior concurso público. Tem o maior concurso público dos últimos 20 anos da nossa cidade. E eu quero aqui reafirmar o meu compromisso com o funcionalismo público da nossa cidade. A gente tem um compromisso de afastar de vez o título da cidade que paga os piores salários da região. Tá? Esse primeiro ano nós tivemos muitas dificuldades, herdamos dívidas, que não cabe aqui ficar salientando, o evento não tem esse propósito. Então a gente colocou a casa em ordem, fizemos algumas equiparações, inclusive em relação ao piso nacional, carreiras que ganhavam abaixo do salário mínimo na nossa cidade. Então a gente fez essa correção e vocês podem contar comigo que nos próximos 3 anos nós vamos avançar muito no reconhecimento e na majoração salarial dos servidores públicos da nossa cidade, viu, gente? Inclusive com o envio de planos de carreira para a Câmara Municipal poder apreciar e após essa avaliação, conforme cada vereador achar que deve ou não, a gente conseguir a aprovação dos planos de carreira dos servidores públicos da nossa cidade. Que envolvem profissionais de educação, segurança pública e as mais diversas carreiras aqui do nosso município. E eu deixei aqui para finalizar a parte da zeladoria, que é uma parte que tem chamado a atenção. A cidade tem várias equipes distribuídas, eu agradeço muito, agradeço a todas as secretarias, mas nesse quesito, em especial o meio ambiente e a Secretaria de Obras, porque tem avançado muito na questão da organização da cidade. Muito mais do que tapar milhares de buracos, muito mais do que podarem árvores, muito mais do que limparem bocas de lobo. A gente tem trabalhado muito com a conscientização, dividido essa responsabilidade com a nossa população. Porque nós tínhamos pontos históricos do nosso município, onde a prefeitura retirava 6, 7 caminhões de lixo, de resíduos e entulhos, e no outro dia a própria população acabava despejando novamente sofá, o outro vem e joga entulho, o outro joga o lixo doméstico. Isso vai deixando nossa cidade feia, desorganizada. Então, muito mais do que somente investir em zeladoria.
a gente tem trabalhado muito com a conscientização, com o diálogo, com a proximidade com a nossa população. Que transforma por onde ele passa, retira os veículos abandonados, arrumam a iluminação pública, revitalizam os equipamentos daquela região e conversam com as pessoas para falar, olha aqui, está limpo, agora manter limpo é responsabilidade da prefeitura, mas é da população também. Então o Osasco Renovado tem avançado muito nessa questão. E como o nosso intuito é tornar a nossa administração cada vez mais próxima da nossa população, a gente implementou aqui o Fale com o Prefeito. Tivemos 2 edições que foi um sucesso, foram centenas de pessoas atendidas, e agora a gente começa a levar essa experiência para os bairros, porque a prefeitura, eu não quero secretários e gestores somente dentro dos equipamentos públicos, a gente precisa ir para os bairros da cidade, dialogar, apresentar as nossas alternativas e ouvirmos os anseios da população, para que a gente possa cada vez mais direcionar corretamente os investimentos da prefeitura. Então, agora as próximas edições do Fale com o Prefeito vão ser nos bairros do nosso município, para a gente ouvir a população e apresentarmos as intervenções. A gente lança aqui hoje o 156 Online, que começa a funcionar já no mês de agosto, que é um aplicativo onde as pessoas, pelo celular, elas vão poder reivindicar serviços da prefeitura, inclusive com conteúdo fotográfico, e vão receber no seu celular um protocolo com prazo estimado para a execução daquela benfeitoria. Então, se a pessoa e a população vai nos ajudar a fiscalizar os mais diversos problemas do nosso município. Ou seja, o morador está passando por uma via pública, ele vai poder ver, detectando que ela está apagada, ele pode tirar uma foto e pelo aplicativo do 156 enviar para a nossa central. Ele vê um problema no viário, um vazamento, uma série de outras reivindicações que podem ser feitas pelo telefone. Agora ela vai poder fazer também por esse aplicativo, que traz uma gama de serviços e sugestões aqui para a nossa população. Além disso, hoje a gente lança um grande programa, porque a gente falou aqui de zeladoria, de tapar mais de 8 mil buracos, mas tem muitas vias públicas na nossa cidade que não adianta mais somente tapar o buraco. Então hoje aqui a gente oficializa o programa Asfalto Novo. A cidade de Osasco vai ter o maior programa de recapeamento asfáltico com recurso próprio nos últimos anos. Nós vamos fazer um investimento de mais de 100 milhões de reais para recapearmos as ruas da nossa cidade. É tirar o asfalto velho e aplicar um asfalto novo, para a gente ter vias públicas mais transitáveis e para os carros também durarem mais aqui na nossa cidade. Então, mais segurança no trânsito, asfalto novo, e viabilidade, mobilidade urbana e uma cidade muito mais agradável de se viver. Vai ser assinado amanhã no nosso gabinete uma carta de intenções, onde nós devemos ganhar para o serviço funerário da nossa cidade mais de 50 milhões de reais para a gente revitalizar, reorganizar o serviço funerário da nossa cidade. Ou seja, é a revitalização do cemitério dos Girassóis, do cemitério do Santo Antônio, dos velórios municipais da nossa cidade, inclusive atendendo uma reivindicação que é muito antiga da nossa população, que é a reconstrução do velório municipal da Zona Norte da nossa cidade. E isso, gente, que é o mais importante, sem gastar R$1 dos cofres públicos municipais. É uma parceria com a iniciativa privada. E por fim, gente, eu poderia aqui ficar citando mais algumas ações que vão acontecer nesse segundo semestre e ao longo do nosso governo, mas eu quero aqui agradecer aos funcionários públicos, às pessoas que fazem parte da sociedade civil organizada. Lembrar que essa trajetória que se inicia, as pessoas fazem as cobranças, são legítimas, a gente entende isso,
mas é bom a gente salientar que essa corrida não é uma corrida de 100 metros, né? Ela é uma maratona. Um governo não se transforma em apenas 6 meses. Nós temos 4 anos para implementarmos as nossas ações. E não tenham dúvidas, juntos nós vamos renovar a cidade de Osasco. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Vamos estar trabalhando incansavelmente pelo nosso município. Obrigado, gente. Zero, a gente tem acompanhado o seu trabalho nesse primeiro semestre. A princípio, as pessoas tinham uma grande preocupação com a saúde. Parece que a saúde começa a caminhar, já tem um rumo, já está controlando a questão do laboratório. Ou seja, passos importantes como a saúde, educação, infraestrutura, parece que nesse primeiro semestre você conseguiu contornar. Quais serão as prioridades para o segundo semestre, para que continue esse desenvolvimento da cidade que a gente tem acompanhado, para que a população de Osasco também possa criar uma expectativa ainda maior no seu governo? Olha, a saúde, a gente tem que melhorar muito ainda. É que a gente pegou ela muito debilitada. Então, parece que o que a gente já fez atende satisfatoriamente, mas não, está muito longe do que eu quero entregar ainda para a população. Mas, por exemplo, a questão dos medicamentos, a gente já está atendendo muito melhor do que a gente pegou. E a gente tem os números disso, do que era entregue de medicamento nos anos anteriores e do que a gente entrega hoje. Nós já melhoramos muito para os insumos dos diabéticos, né, mas a gente tem que melhorar muito ainda. Então eu não estou contente ainda com o que a gente entrega para a população como saúde. Exames, a gente reduziu já em 5 horas o resultado, né, e a gente está fazendo mais exames. Os exames imunológicos, por exemplo, exame de sangue, urina voltava em 12, 24 horas. Exame imunológico não voltava. Então, além da gente ter reduzido o tempo, né, para 5 horas e nossa meta é reduzir para 2, a gente está oferecendo uma série de outros exames para a nossa população. Mas assim, vai marcar muito essa organização social tomando conta das UPAs e dos pronto-socorros. Eu acredito nesse modelo, nesse formato. Todas as cidades que eles são implementados, o índice de satisfação da população é muito maior e é isso que me importa. E eu não tenho dúvida que nós vamos fazer uma saúde melhor. Ainda eu vou falar que está de médio para ruim ainda, mas eu quero ficar de médio para bom. Agora, o nosso desafio não, o mercado vai disputar. Agora, eu posso te garantir que o nosso maior desafio para o segundo semestre é a segurança pública. Apesar, volto a falar, de não ser uma responsabilidade prioritária do município, e sim do governo do estado, eu não vou ficar omisso ou inerte. Eu tenho dialogado com o Comando Geral da Polícia Militar, eu tenho dialogado com o secretário de Segurança Pública, com o governador, fui até no Batalhão da Rota, tenho falado com a Polícia Civil, tenho cobrado da nossa guarda que tem feito seu papel e vou investir em tecnologia. A Rota fez 5 operações em Osasco, Rogério. Essas últimas 5 operações que a Rota realizou prenderam 5 traficantes procurados, inclusive com roubo de carros, furtos, como a colega mesmo diz. Essas 5 intervenções da Rota foi a pedido seu quando você foi conversar com o batalhão? Então, o que a gente pediu que a Rota fizesse ações ostensivas aqui na nossa cidade. Os números eram significativos, aumentou a criminalidade em toda a região, não é só em Osasco. Algumas cidades divulgam, baixou, mas eles apontam um ou outro índice, mas se você analisar num quadro geral, todas as cidades tiveram um acréscimo na criminalidade, mas a gente pediu auxílio porque o que importa para mim não é se a Rota, se a Garra, se a Polícia Civil ou se a Polícia Militar. Eu quero trazer mais segurança para a nossa cidade, né? A gente tem que vencer essa batalha com a criminalidade. Então, essas ações trouxeram bons resultados imediatos e vão continuar. O compromisso é que a Rota só saia da nossa cidade quando eles conseguirem baixar alguns índices que estão preocupando a nossa população, como roubo de celular e outros surtos.